Você sabia que a trombose pode causar embolia pulmonar e também AVC? E essas doenças podem levar o paciente a óbito, sendo o AVC a segunda causa de morte no Brasil. Oi, tudo bem? Eu sou a doutora Hanaya, aqui da HC Imagem, médica radiologista, e hoje vamos falar sobre trombose. Quais as causas e sintomas da doença, como é feito o diagnóstico, quais as possíveis complicações e tratamento de trombose. Então vamos começar explicando o que é a trombose. Muita gente já ouviu falar sobre isso, mas poucos sabem realmente explicar o que é essa doença. A trombose é a formação de coágulo ou trombo no interior dos vasos sanguíneos, e esse coágulo acaba obstruindo a passagem do sangue dentro do vaso. Os coágulos são parte importante para o bom funcionamento do corpo e são essenciais em casos de lesão. Mas por quê? Quando você se machuca e um sangramento começa, o corpo é responsável por produzir coágulos para estancar o sangramento da lesão. E essa é uma resposta natural do corpo nesse tipo de situação. Mas algumas pessoas podem produzir esses coágulos em excesso, sem que exista uma lesão. Nesse caso, a gente vai chamar de trombose. Mas se não existe uma lesão e nem nada de errado com o corpo, por que se formam esses coágulos? Quais as causas? Fatores genéticos, hábitos de vida, medicamentos e situações pontuais podem causar trombose. Mas existem 3 importantes fatores biológicos que são cruciais para que ocorra a trombose. Um deles são os fatores de coagulação, outro é a estase e o terceiro é uma alteração na parede dos vasos. Então vamos lá. Primeiro, os fatores de coagulação. Lembra que no começo do vídeo falamos que os fatores de coagulação são muito importantes nos casos de sangramento? Então as proteínas do sangue são muito importantes por produzir esses coágulos que vão cicatrizar um tecido lesionado. Mas existem pessoas que por motivos genéticos possuem muita quantidade dessas proteínas no sangue e acabam produzindo mais coágulos do que o normal. E isso facilita o aparecimento de trombose. Agora, em segundo lugar, vamos falar sobre a estase. A estase acontece quando a circulação sanguínea fica muito tempo parada. Essa má circulação acontece quando ficamos muito tempo sentados ou parados com as pernas na mesma posição. É comum que a estase venosa ou arterial aconteça nas pessoas que ficam muito tempo paradas ou que passam por internações prolongadas ou viagens longas. Nestes casos, as pernas vão ficar dobradas para baixo por longo período de tempo. A doença venosa crônica dos membros inferiores, também conhecidas como varizes, também são um fator de risco para a trombose. Nesses casos, a estase tem mais relação com a posição do paciente do que com algum fator genético. Mas, obviamente, se o indivíduo já tem um fator genético associado, a estase vai acabar agravando o grau da trombose. E o terceiro fator que a gente acabou de falar é uma alteração na parede dos vasos. A parede das veias podem sofrer alterações devido a algum trauma ou lesão, ou até por procedimento cirúrgico. Uma alteração desse tipo pode deixar os vasos mais sensíveis e propensos à formação de trombose no seu interior. Neste tópico também é muito importante falar sobre o cigarro. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o cigarro não afeta somente o sistema respiratório. Ele altera o funcionamento e a parede dos vasos, podendo predispor à trombose. Todo ser humano está suscetível a desenvolver algum tipo de doença ao longo da vida, pois o organismo de cada pessoa funciona de maneira individual. Predisposição genética, idade mais avançada, colesterol elevado, internações prolongadas, obesidade, tabagismo, uso de anticoncepcionais e sedentarismo são os principais fatores de risco para a trombose. Existem ainda situações específicas que podem levar a um quadro de trombose: imobilidade causada por internações hospitalares prolongadas ou viagens longas em que o paciente fica na mesma posição com as pernas para baixo, gravidez, terapia de reposição hormonal, varizes, medicamentos específicos que alteram o funcionamento do vaso, lesões e traumas ortopédicos e história familiar positiva. Agora vamos identificar quais são os sintomas da trombose. Ela tem um espectro de sintomas muito grande, podendo variar desde uma dor na perna forte ou uma falta de ar repentina ou até ser assintomática. Por isso, às vezes é muito difícil identificar a trombose logo no início. O inchaço é um dos principais sintomas e quase sempre está presente. Quando uma perna incha de repente, o paciente tem muita dor e não consegue colocar o pé no chão, é bem importante procurar o médico imediatamente. Fique atento também a sintomas como vermelhidão ou pernas roxas, sensação de peso nas pernas, dor importante, endurecimento da pele, alteração da temperatura e veias dilatadas na perna. Quando a trombose venosa profunda é descoberta logo no início, o tratamento é muito eficaz e reduz muito as chances de complicações como embolia pulmonar ou a expansão de coágulos por qualquer parte do corpo.
E agora que já identificamos os sintomas, vamos descobrir quais exames devem ser feitos e como vamos fazer o diagnóstico da trombose. O diagnóstico é feito em consulta médica, após uma avaliação clínica e um exame de imagem que é o ecodoppler venoso dos membros inferiores. Além do ultrassom, o médico pode pedir exames de sangue se achar necessário para complementar o diagnóstico. Aqui na HC Imagem nós realizamos todos os tipos de ultrassom, sendo o ecodoppler venoso dos membros inferiores o principal exame para diagnóstico de varizes e trombose. O ecodoppler venoso é um exame de imagem que permite avaliar o fluxo sanguíneo dentro do vaso, assim como o diagnóstico de insuficiência venosa crônica ou varizes e a presença de trombose. É um exame bastante simples e rápido, que não causa nem dor nem desconforto, e aqui na HC Imagem você já sai com o laudo em suas mãos. Uma grande preocupação das pessoas que têm trombose é sobre o tratamento. Se tem cura, se tem tratamento, se precisa fazer cirurgia ou se tem que usar medicamento por um tempo prolongado. Mas a boa notícia é que a trombose venosa tem cura sim, e que na maioria das vezes apenas a medicação é suficiente para controlar e evitar complicações. Mas é sempre bom lembrar que o paciente que já teve trombose, ele é um candidato a ter trombose novamente, por isso terá que tomar vários cuidados durante toda a vida para que esse caso não volte a acontecer. Existem casos em que a trombose aparece com sintomas semelhantes a várias outras doenças, por isso a importância de sempre procurar um médico para fazer o diagnóstico e tratamento correto. Nunca se automedir. Tratamento e diagnóstico feito por um médico é sempre a melhor opção. Então, durante o tratamento da trombose, o médico e o paciente têm 3 objetivos. O primeiro é evitar que os coágulos aumentem de tamanho. O segundo é evitar que eles se desloquem e cheguem a qualquer outra parte do corpo, como os pulmões, por exemplo. E terceiro é reduzir a chance de novo episódio de trombose. E para cumprir esses objetivos, o médico pode receitar o uso de meio de compressão elástica, medicamentos anticoagulantes, uso de filtro de veia cava. Em alguns casos muito graves, a cirurgia também se torna uma opção. Além do tratamento com remédio, a mudança de hábito de vida, atividade física, tudo isso ajuda para evitar um novo quadro de trombose. E será que existe alguma maneira de evitar a trombose? Um estilo de vida mais saudável, como alimentação equilibrada e prática de atividades físicas, podem reduzir muito a chance de um episódio de trombose. Muitas vezes pode parecer que isso é a única coisa que o médico sabe recomendar, porém, nosso corpo não foi feito para ficar parado. Quanto mais imóvel e sem estímulos, maior a chance de desenvolver doenças. Além disso, a boa circulação do corpo depende da nossa movimentação. Por isso, pacientes hospitalizados, acamados ou com viagens prolongadas tem mais chances de desenvolver quadro de trombose. Então, fique de olho nessas recomendações. Evite o consumo excessivo de álcool. Não fume. Os componentes do cigarro causam lesões nas veias e nas artérias. Movimente-se. Se você trabalha muito tempo sentado, é importante levantar, ir ao banheiro, tomar água, conversar com algum colega. Em viagens longas, levante, caminhe e vá ao banheiro. Quando necessário, use meias de compressão, mas é importante que toda meia deve ser recomendada e prescrita por um médico especializado. Se você se enquadra em algum dos fatores de riscos que falamos anteriormente, procure um médico, cirurgião vascular específico e saiba o tipo de tratamento e prevenção que é mais adequado para você. Agora que já entendemos o que é a trombose, como é feito o diagnóstico, as causas, sintomas e tratamento, vamos falar os tipos de trombose. Podemos dividi-las em 2 grupos, as tromboses arteriais e as tromboses venosas. As tromboses venosas são aquelas que acontecem nas veias, e as veias são os vasos que levam o sangue de volta para o coração. Em geral, o sangue flui mais lentamente nas veias do que nas artérias, o que aumenta a chance do risco de trombose nas veias. As tromboses venosas se subdividem em tromboses venosas profundas, tromboses venosas superficiais e tromboses das veias renais. Trombose venosa superficial, também conhecida como tromboflebite, são causadas nas veias mais superficiais, aquelas que ficam mais próximas da pele e que às vezes a gente consegue enxergar elas, principalmente nos casos de varizes ou varicoses. A trombose venosa profunda são aquelas que acontecem nos vasos mais profundos, que ficam mais longe da pele. Nessas veias, uma maior quantidade de sangue é transportada. Geralmente, a complicação mais comum que pode acontecer na trombose venosa profunda é a embolia pulmonar. Trombose venosa renal. Esse tipo de trombose acontece nas veias que drenam o sangue do rim e com isso diminui a capacidade do rim de drenar e filtrar o sangue.
Esse tipo de trombose precisa de tratamento imediato, pois pode comprometer todo o funcionamento do rim. Já a trombose arterial é aquela que acontece nas artérias. As artérias são os vasos responsáveis por transportar o oxigênio do coração para todas as partes do corpo. Nas artérias, o sangue e o oxigênio fluem mais rápido que nas veias, por isso tem menos chance de coagular, o que torna a trombose arterial mais rara do que a trombose venosa. Porém, não é porque a trombose arterial é mais difícil de acontecer que ela seja menos perigosa. Enquanto as tromboses venosas causam dor, inchaço e vermelhidão, a trombose arterial prejudica a chegada de sangue nos tecidos, causando sintomas como dor intensa, vermelhidão, cianose e até necrose dos tecidos. E levando em consideração essa alteração na chegada de sangue e oxigênio nos tecidos, outras complicações muito mais graves podem acontecer. Uma trombose na artéria coronária pode causar um infarto. Uma trombose numa artéria cerebral pode causar um AVC. E antes de terminar esse vídeo, vamos falar sobre dois assuntos bem importantes, que é a relação da trombose com a gestação e com o uso de anticoncepcionais. Falando primeiro sobre a gravidez. Mulheres grávidas têm muito mais chance de desenvolver trombose. Primeiro, por toda a alteração hormonal que acontece no corpo. E segundo, porque o corpo da gestante desencadeia uma série de reações químicas durante toda a gestação. Além disso, no final da gestação, uma barriga grande e a movimentação fetal podem comprimir a veia cava, que é responsável por trazer o sangue de volta para o coração. Por isso é importante que os médicos indiquem o uso de meias de compressão elásticas no segundo e terceiro trimestre de gestação. A relação entre o uso de anticoncepcionais e o aparecimento de trombose deve ser sempre questionada e discutida com seu médico ginecologista antes de optar por este método contraceptivo. Mas ao observar a taxa de risco absoluto, que é de 5 casos de trombose para cada 100 mil pessoas que usam anticoncepcional, nota-se que o risco é muito baixo. Por isso, o mais importante antes de começar qualquer método contraceptivo é consultar o ginecologista e ver qual é o melhor método para você. E por fim, um conselho que eu posso deixar para vocês que assistiram o vídeo até aqui é: preste muita atenção no seu corpo. O nosso corpo sempre encontra uma maneira de nos dizer que alguma coisa está errada. E sempre procure um médico quando você perceber que alguma coisa está errada. Nunca se automedique. E nos casos de suspeita de trombose, vá imediatamente consultar um médico e nunca use uma meia de compressão elástica sem indicação, pois quando mal indicada, ela pode causar complicações sérias. Muito obrigada por assistirem o vídeo. Nós da HC Imagem estamos à disposição para tirar as suas dúvidas e agendar os seus exames. Tchau, até o próximo vídeo!